Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a essa 31ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. E a gente hoje escolheu o tema para a gente poder falar um pouquinho sobre como enfrentar as barreiras de acesso ao CAPES durante a pandemia. Para a gente começar, então, eu sempre passo a palavra para o Pedro, que vai fazer uma fala inicial. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, bem-vindas. Vamos começar a 31ª roda de conversa da Frente Stamira. Hoje o nosso tema é a questão das barreiras de acesso ao atendimento nos CAPs durante a pandemia. Nós vamos discutir as dificuldades que os usuários e familiares têm de acessar o serviço do CAPS em função, seja do isolamento social, seja da diminuição dos horários de funcionamento do CAPS, seja das dificuldades para o transporte público nesse período. E nós vamos pedir a algumas pessoas que nós convidamos e que trabalham diretamente em alguns CAPs para comentarem conosco sobre essas barreiras, quer dizer, não só aquilo que eles identificam como sendo dificuldades para o paciente, para o usuário chegar até o serviço, o usuário e suas famílias, como também quais as medidas que os CAPs estão utilizando, por exemplo, para buscar o contato com os usuários e familiares e de que modo que os serviços, né, avaliam que está havendo sucesso nessa iniciativa de buscar o acesso aos familiares. Nós sabemos que essa é uma questão super importante porque queremos ter certeza de que os usuários dos serviços estão sendo atendidos ou, de alguma forma, estão sendo acessados ou estão participando de atendimento remoto. Quais são as dificuldades do atendimento remoto? Então, esse é um tema bastante prático, mas, ao mesmo tempo, o tema extremamente importante, porque a missão do CAPS é assegurar que esses pacientes sejam acolhidos, né? Seja na pandemia, seja fora da pandemia. Nós sabemos que existem dificuldades também, já existiam antes do processo da pandemia, mas são dificuldades que a pandemia certamente agravou. Então, esse o nosso tema. É um tema prático e é um tema que nós entendemos que é sempre uma preocupação de todos os trabalhadores do CAPS e também dos familiares e usuários, né? Espero que a gente tenha uma boa discussão, certamente teremos, e devolvo a palavra para o Leandro para fazer a condução do trabalho aqui hoje. Tá bom, obrigado, Pedro. Então, eu vou passar, então, pensei da gente começar lá com a Elisa, que trabalha no CAPS 3, CAPS Franco Basaglia, aqui no Rio, na P2.1. Então, boa tarde para todo mundo, eu sou Elisa, eu estou na direção, né, do CAPS Franco Basaglia, que fica em Botafogo, na Zona Sul, né, do município do Rio de Janeiro. E esse tema, assim, eu acho que para todo mundo, né, tanto para os profissionais quanto para os usuários, para os familiares, eu acho que é um tema que tem sido muito importante, assim, a gente discutir, porque o que aconteceu é que com a pandemia, eu acho que a gente tomou um grande susto também, né, quando a gente viu que o grande pilar de trabalho nosso no CAPS, né, que é o coletivo, o cuidado de maneira coletiva, né, as oficinas, os grupos, os atendimentos, né, também os atendimentos individuais que aconteciam, né, e a gente, de repente, de um dia para o outro, se viu sem poder fazer mais nada disso, né, simplesmente tudo teve que ser suspenso, né, todas essas atividades tiveram que ser suspensas, então foi um grande susto. E pelo menos lá no Franco Basaglia, a gente nunca tinha feito, né, essa experiência de ter atendimentos remotos. Então foi um grande susto, e aí como que a gente se reinventa a partir disso? Né? O que a gente vai fazer? Acho que Pedro falou um pouquinho, né, assim, que a gente já estava passando por dificuldades que não tinham a ver com a pandemia, antes da chegada da pandemia.
Então, a gente já estava com algumas dificuldades, né, em decorrência mesmo de uma certa precarização do trabalho, e com a pandemia a gente se viu tendo que lidar, além de ter que lidar com essas dificuldades, também, de alguma maneira, inventar uma nova forma de cuidado, né, oferecer uma nova forma de cuidado. E, bom, a gente com dificuldades em relação à linha telefônica do CAPS, dificuldade que a gente enfrenta até hoje, né, assim, em vários momentos a gente fica sem telefone, então, por exemplo, atualmente a gente está sem telefone no CAPS, e aí a gente passou a ter que usar alguns recursos próprios, né. E aí eu acho que isso é uma experiência que, de alguma maneira, né, todos os serviços têm compartilhado, que são os atendimentos remotos, né, acho que foi a grande descoberta, assim, para a gente, né, que a gente tem percebido que dá certo, sim, com muitos usuários, né, no CAPS. Então, a gente começou a tentar fazer, primeiro de tudo, ligações, né, a gente até se organizar um pouco em termos de fazer ligação de vídeo, também não foi imediato. Então, primeiro de tudo, ligações, e aquele primeiro momento também, de alguma maneira, orientando muito, né, os usuários e familiares, porque as pessoas continuaram recorrendo ao CAPS da mesma forma, então a gente passou a ter que, primeiro de tudo, fazer uma orientação logo ali na entrada, né, explicar o que estava acontecendo, como que a gente estava se reorganizando, a maneira como ia ser dispensada a medicação, tudo, nos mínimos detalhes, né, a forma como a gente ia oferecer as refeições. A gente tem um espaço grande, aberto também lá no CAPS, então a gente também repensou a maneira de oferecer as refeições saindo de dentro do CAPS, usando um pouco mais, né, o espaço externo. Então, nos mínimos detalhes, assim, a gente teve que ir repassando, né, com os usuários, os familiares, a reorganização que a gente estava pensando. Então, desde a dispensação da medicação até como que iam ficar, né, os atendimentos, as oficinas. Então, de primeira, a gente suspendeu tudo que era coletivo. E aí ficamos só mesmo começando com os atendimentos remotos, né? A gente aprendendo também, porque era uma ferramenta que a gente nunca tinha utilizado para isso, né? Mesmo eu acho que para falar, né, nas nossas relações particulares, não era uma ferramenta também que a gente utilizava tanto, a não ser com algumas pessoas mais de longe. Então, a gente também foi aprendendo como fazer isso, e a gente foi vendo que estava dando certo com bastante usuário, assim, pessoas que a gente achava, assim, a princípio, né, falando, não, mas com ele nunca, como que a gente vai fazer, como que não vai fazer o atendimento presencial? E com algumas pessoas a gente percebeu, inclusive, que o uso, né, da imagem do computador ou do celular também ajudava muito nessa mediação do atendimento. Então, para alguns usuários, por exemplo, foi muito mais fácil falar, conversar sobre o que estava acontecendo da sua casa do que quando ele estava dentro do CAPS, que me parece que a impressão que a gente tem é que para alguns usuários a coisa também de estar dentro do CAPS é meio opressora, né, assim, tá num lugar assim meio que é difícil falar, né, sobre o que está sentindo, sobre as dificuldades que está passando. Então, para alguns usuários, a gente reparou também que ajudou muito a mediação, né, da conversa de longe, e o usuário estando na sua casa, ou enfim, em algum lugar assim que ele também se sentia mais à vontade. O que também faz a gente pensar, né, nesse espaço do CAPS, acho que para além da pandemia, né, como que a gente se torna mais acolhedor, né, para alguns usuários. Porque se a gente identifica essa dificuldade para alguns, é porque, de alguma maneira, a gente não está conseguindo também que o espaço do CAPS seja acolhedor para essas pessoas, né? Então, isso também traz uma reflexão para a gente. E, bom, e a partir daí, então, a gente ainda, né, tem usado muito os atendimentos remotos. A gente chegou a começar, tinha uma oficina no CAPS, né, que era muito... As pessoas gostavam muito, era muito cheia, que era a oficina de jornal. E durante a pandemia eles pediam muito para voltar com essa oficina, e a gente foi, então,
começando a fazer experimentações, né, com a oficina também remota. Lógico que não dava para fazer no mesmo modelo, que ela é feita presencial, mas o modelo que foi possível também agradou os usuários, assim, né, aqueles que eram muito presentes nessa oficina. E aí a gente tem começado a tentar fazer algumas atividades assim que são mais coletivas, também remotas. Então, o grupo de família também voltou a acontecer de maneira remota. E, bom, enfim, e essas ferramentas têm nos ajudado muitíssimo, né, ao longo da pandemia. E, assim, resumidamente um pouco da nossa experiência lá no Franco Basaglia, né, e eu acho que isso, assim, tendo que lidar com a maior dificuldade que a gente enfrentou, né, em termos de acesso dos usuários, que é justamente a impossibilidade de circulação, né, na cidade e a questão do cuidado coletivo, né, da oferta de cuidado coletivo que marca muito, né, a atividade nos CAPs. Obrigado, Elisa. Vamos seguindo, então. Vou passar a palavra para Camille Figueiredo, coordenadora do CAPS de São João de Meriti. Boa tarde a todos, meu nome é Camille, eu sou psicóloga de formação e atualmente eu estou como coordenadora do CAPSI Maninho, que é o CAPS Infanto Juvenil de São João de Meriti. E esse é um tema, né, que a gente já vem abordando há um tempo, até nas conversas aqui da frente, porque eu sempre falo muito em nome da atenção psicossocial infanto-juvenil e da saúde mental de crianças e adolescentes, né? Porque eu acho que quando a gente aborda o tema da saúde mental, geralmente a gente vai muito voltado para o público adulto, e apesar da gente querer incluir o tema da saúde mental infanto-juvenil, eu acho que ela precisa até de uma discriminação positiva dentro dos grandes debates, entende? Assim, a gente precisa falar especificamente de infância e juventude dentro dos grandes debates, num nicho mais específico também, porque é um público diferenciado. Óbvio, né, que CAPS 3, CAPS 2, CAPS AD, todas as modalidades de CAPS têm as suas especificidades, suas dificuldades, mas eu gosto de sempre levantar um debate para a infância, para infanto-juvenil, dentro de uma discriminação bastante positiva dentro desses debates. Eu acho que a Frente Itamira é uma possibilidade da gente fazer isso. As barreiras de acesso, elas já existiam antes. E aí, essa minha introdução é até para justificar um pouco o quanto está sendo difícil também nesse momento de pandemia, quando a gente fala de infância e juventude especificamente. Porque a infância e juventude, ela depende de... Não que nas outras modalidades de CAPS isso não aconteça, mas necessariamente na criança e no adolescente a gente precisa do adulto que leve, do adulto que acesse lá o computador ou o celular para a gente fazer um atendimento remoto, de um adulto também disponível, não é só o usuário que precisa estar disponível, né? Esse familiar, ele entra 100% nesse cuidado. Então, esse período de pandemia tem sido um período de reinvenção constante, a gente está tendo que se reinventar o tempo todo, porque foi isso, né, que ela falou anteriormente, que a gente perdeu um pouco nessa pandemia essa premissa do cuidado em grupo, coletivo. As oficinas terapêuticas estão suspensas até agora, os atendimentos em grupo presencialmente estão suspensos até agora, por uma recomendação de saúde mesmo maior. E aí eu vejo particularmente como dificuldade maior a adesão nessa proposta de atendimento remoto. Eu vejo que a adesão está muito difícil, né? Por N razões. A questão da exclusão digital mesmo, porque muitos usuários e familiares não têm um aparelho celular, não têm um computador, não têm uma internet adequada para isso, ou se tem é um só dentro da casa e usa para outras coisas, para outros fins. Geralmente é do adulto, não é da criança e do adolescente, então o adulto, né? A gente tem essa especificidade dentro do atendimento infanto-juvenil, então a adesão online está muito difícil. Então, lá no CAPSI de São João, a gente se lançou de várias estratégias, e a estratégia que deu mais certo até o momento, né, porque a gente foi fazendo semana a semana estratégias, foi de a gente pegar, né, que eu já relatei isso em outros encontros, a gente pegou absolutamente todos os usuários que estavam inseridos em atendimento, e a gente fez o monitoramento por telefone, mais do que o online, sabe? O atendimento online não deu tanto retorno quanto por telefone. Então, a gente separou por técnicos de referência, né, todos os casos, cada técnico de referência é responsável por X casos, e a gente liga
iniciou isso e não parou mais, desde abril, maio, mais ou menos, que a gente iniciou essa proposta, e a gente liga para todos. Então, a gente acessa os pacientes, né, os usuários, por telefone, e quando a gente evidencia alguma gravidade, alguma questão, a gente pede para ir no atendimento presencial, aqueles que não têm a possibilidade do atendimento online, mas aí o atendimento presencial é com todo cuidado, atendimento individualizado, e aqueles que a gente não consegue acesso, a gente faz a busca ativa através de visita domiciliar. Então, lá em São João, lá no CAPSI, a gente conseguiu isso, né, que o Pedro falou lá no início, que a missão do CAPS é que esses usuários sejam acolhidos. Então, começou a pandemia, a gente não tinha como não ter acesso. Então, quem a gente não conseguiu acesso de uma maneira remota, a gente foi até a casa e a gente continua fazendo esse trabalho. E esse mês a gente decidiu lá no CAPSI que esses adolescentes, porque o que aconteceu também? Em paralelo a tudo isso, pelo menos lá, a nossa demanda não diminuiu em nenhum momento de acolhimento, porque lá a gente funciona mesmo durante a pandemia com a porta aberta. Então, assim, acolhimento de primeira vez, a gente recebe muito caso de demanda espontânea, muitos encaminhamentos. A nossa demanda ela não diminuiu em nenhum momento, pelo contrário, em alguns picos, em alguns pontos, ela aumentou. Então, também, a gente não está, por vezes, a gente não tem braços para fazer tantos atendimentos individuais, que aí fica muito ambulatorial, né, o atendimento, que é o que é possível nesse momento também. Então, a gente decidiu esse mês, né, a gente vai retomar alguns pequenos grupos de adolescentes, aqueles usuários que conseguem utilizar a máscara e ter todos os cuidados, a gente vai fazer pequenos grupos de 3 pessoas no máximo, para conseguir seguir todas, porque lá, especificamente, essa adesão do online, a gente está fazendo atendimento online, mas a adesão não é tão boa quanto no presencial. E aí a gente mudou, uma notícia boa é que o CAPSI de São João mudou de endereço depois de 12 anos. A gente funcionava numa casa muito pequenininha, a gente mudou de endereço na semana passada, então agora a gente está com um espaço muito maior, que dá para a gente fazer esses atendimentos com uma segurança, né, maior. Então, eu acho que é isso, eu acho que só para a gente rodar a palavra, eu acho que essas barreiras de acesso, elas se intensificaram nesse período, mas dentro da saúde mental de crianças e adolescentes, a gente precisa trazer esse debate dentro do grande debate de uma forma mais específica. Porque essas crianças e adolescentes, de uma hora para outra, ficaram sem a escola, que é o principal meio social delas, sem o CAPSI, sem poder circular no território, que a gente fala tanto isso, né, de brincar, de soltar pipa e tal, sem nada, né, sem poder tudo isso. E outro paralelo que a gente faz, né, dos casos de violência, onde a maioria dos casos de violência são de violência intrafamiliar, ou seja, essas crianças ficaram sem o CAPSI, sem a escola, nesse meio violento, né, ali dentro, então totalmente vulneráveis. Então, a gente precisa pensar assim, o que fazer com essas crianças e adolescentes, e o que a gente pensou lá como estratégia é não deixar ninguém sem o atendimento e sem essa perspectiva de que o CAPSI estava ali. Então, mesmo com todas as normas de segurança, o CAPSI sempre se fez presente ali também. Então, eu acho que isso é uma forma um pouco de quebrar essa barreira de acesso, até para esses casos mais vulneráveis, né? Acho que é um pouco isso. E aí depois a gente vai falando mais. Obrigado, Camille. Então, Nada. eu tava inscrito também, né, para falar e ia deixar mais para o final, mas já que a Camille introduziu algumas questões de criança e adolescente, para quem não, né, todo mundo me conhece, eu sou Leandro Pacheco, sou trabalhador do CAPSI Carim, que é o CAPSI do IPUB, aqui na UFRJ, né? Como todos os outros, a gente tinha já barreiras de acesso antes da pandemia, barreiras estruturais aí de precarização do local, falta de telefone, falta de computador, e que se segue, né, com a pandemia, mas eu acho que algumas barreiras que a gente precisa falar quando se trata de saúde mental de criança e adolescente é a questão do estigma, que é uma coisa que a gente não enfrentou lá atrás e que a gente, né, ele continua aparecendo hoje como uma barreira para que as crianças e principalmente os adolescentes nos procurem. A questão da exclusão digital, né, dos familiares que não têm acesso à internet, aqueles que têm dos familiares, que muitos, né, que não conseguem ler, então o uso do áudio e do vídeo tem sido um recurso importante.
E eu queria dizer que tem sido uma maneira de enfrentar, né, essas barreiras nesse momento da pandemia, tem ficado muito claro, né, que aquelas áreas em que a gente tinha uma relação estreita com a atenção básica, a gente tem conseguido fazer um acompanhamento melhor das crianças e dos adolescentes. Aquelas áreas em que o distanciamento entre o CAPSI e a atenção básica ela é vista, né, e ela é notória, a gente vê os casos chegando e chegando de uma maneira mais agravada, né? Então, a gente vê os casos chegando ou pela emergência ou numa situação já de crise. Foi importante, nesse momento, o estreitamento do laço, né, com o Conselho Tutelar, com a rede de assistência social, especialmente porque nosso CAPSI é um CAPSI que está na Zona Sul, então Copacabana, né, Botafogo, então aumentou muito a população de criança e adolescente em situação de rua. E isso foi super importante, esse estreitamento da relação do CAPSI com o Conselho Tutelar e a rede de assistência social para chegar até essas crianças, esses adolescentes, e se fazer mais presente ali com eles para o cuidado na rua mesmo. Eu acho que um desafio que a gente ainda tem que enfrentar é a questão da relação com as escolas do nosso território. São poucas as escolas com as quais a gente tem uma relação estabelecida, um laço, né, feito, e com aquela que a gente tem acompanhado situações de professores que quando acessam e dizem que acessaram uma boa quantidade de alunos ou de famílias dos seus alunos, isso chega no máximo a 40%, 50%. Ou seja, a gente tem aí metade ou mais da metade dos alunos das escolas que não estão sendo acessados, que a gente não tem notícias, que a escola não tem notícia e que diz para a gente aí da quantidade de coisa que a gente precisa fazer para chegar até eles. Então, eu escutei em alguma dessas inúmeras lives alguém falando que após a pandemia o diretor da unidade de saúde vai precisar ser o melhor amigo do diretor da escola. E eu acho que, sim, não só da unidade de saúde básica, mas também do CAPSI. A gente vai precisar ser melhor amigos das escolas, porque é lá que a gente vai conseguir enfrentar tudo que vai vir após a pandemia. A Camille pediu para retomar a palavra, eu vou voltar para ela e a gente segue. Só É queria complementar. rapidinho. Não, foi ótimo, Leandro, que eu te ouvindo aí me deu um insight, né, disso, que uma coisa boa, né, assim, disso tudo, se é que eu tento sempre pegar os aspectos positivos das situações, é que uma barreira de acesso sempre foi o que a gente sempre fala em todos os debates, a questão da intersetorialidade, né, que isso é um desafio enorme para a atenção psicossocial, é uma coisa que a gente precisa diariamente ficar enfrentando. E uma grata surpresa é que, nesse momento de pandemia, a intersetorialidade se fez mais necessária do que nunca, e a gente está conseguindo também isso que você falou, Leandro, por isso que me deu esse insight de que é importante trazer que o que era uma barreira de acesso continua sendo, mas que a gente está conseguindo melhorar um pouco de acordo com a necessidade atual. Então, lá a gente conseguiu também uma aproximação com o Conselho Tutelar bem bacana. A gente conseguiu, em meio à pandemia, fazer uma reunião com todos os conselheiros tutelares e o CAPSI para a gente conversar. A gente conseguiu uma aproximação, né, com a estratégia através do matriciamento pela saúde mental, pelo programa de saúde mental. A gente tem agora um encontro agendado com todo o programa de saúde mental com o programa do consultório na rua, justamente por esses casos mais vulneráveis, de crianças e adolescentes em situação de rua, então já está com essa reunião agendada, e o CAPSI está participando junto com o PSE, a gente está montando junto com o PSE o protocolo de retorno às aulas. Então, isso trouxe uma aproximação do CAPSI de São João com o PSE, a gente escreveu junto com o PSE e com vários programas se reuniram para fazer esse protocolo, e a gente já capacitou as primeiras equipes de estratégia de saúde da família para esse retorno às aulas. Então, assim, algo que sempre foi um desafio de rede, eu estou percebendo que as pessoas não estão vendo outro caminho nesse momento, e a gente está conseguindo se fortalecer enquanto rede, né? E aí o que você trouxe é muito, muito importante para a gente conseguir enfrentar essas barreiras de acesso mesmo. Era só para acrescentar.
Vou só ler aqui que a Luciana Mota colocou que trabalha numa escola rural, que há casos de alunos que não têm sequer eletricidade em casa, né? Então, isso é uma realidade aí dura que a gente precisa enfrentar, e diante de prefeituras que têm deixado as escolas, como a do Rio, cada uma por si, né? Cada uma decide como fazer. Vamos seguir adiante, tem muita coisa para a gente conversar. Vou passar a palavra então para o Fábio, que é do CAPS AD Júlio César, aqui do Rio de Janeiro também. Boa tarde, sou o Fábio. Atualmente estou na coordenação do CAPS AD Júlio César, né, situado aí na área programática 5.3, Zona Oeste da cidade, né? Tenho a formação aí, sou enfermeiro, né? Com relação à questão das barreiras de acesso, eu sempre, né, é uma questão que eu fico muito preocupado com como que a equipe tá lidando com isso, principalmente porque eu acho que é algo que está intimamente ligado à maneira de acolher, entender esse acolhimento, né, com a chegada desse usuário, seja a partir do dispositivo CAPS AD, ou seja, pelo encontro a partir da circulação no território, né? Acho que esse é um momento muito importante, principalmente tratando-se de uma clínica carregada de estigmas, né, que é a clínica AD. Então, para que esse usuário, né, chegue nesse momento de estar no serviço ou de ser acolhido no território, ele precisou atravessar por diversos desafios, né? Inclusive esse estigma que muitas vezes ele é encontrado em casa, na própria rede de saúde. Então, esse compromisso em estar articulando a rede intra e intersetorial para estar facilitando o entendimento, né, dessa clínica, acho que é primordial. Em específico, nesse período de pandemia, a gente precisou de um tempo para amadurecer quanto a equipe, os profissionais, gente quanto gestão, proporcionar segurança, né, para os profissionais estarem atuando no território. Isso levou-se um tempo, né, de entender que a gente não conseguiu encontrar em nenhuma biografia o que é necessário para uma equipe que circula no território, né, com a população vulnerável, o que é necessário para dar segurança para que essa equipe dê continuidade a um trabalho que já está instituído, né? A gente precisou desse tempo para amadurecer. Embora, né, tivéssemos suspendido as atividades coletivas, o acolhimento, a atenção à crise, sempre permaneceu em aberto e contínuo, mas foi necessário esse tempo para a gente se estruturar com a retomada aí de algumas atividades e com a circulação no território. Então, a gente, né, conseguiu estabelecer alguns protocolos para estarmos circulando no território. Isso foi possível e eu acho que foi um dos momentos de maior crescimento desse trabalho, né, territorial, que aí a gente viu que né, seria frustrante achar que a saúde daria conta de tudo, né? A gente precisaria articular cada vez mais com a rede intra e inter. Então, nesse período, nós pensamos aí na criação de um espaço remoto, que é a reunião intersetorial. Nela estão presentes os CAPs do território, os CREAS, os CRAS, além da atenção básica. Então, e o consultório na rua. Então, foi um momento, né, de crescimento profissional, né, tanto para o serviço quanto para a rede, e um momento da gente amadurecer com relação a essa clínica, o entendimento, a dificuldade, muitos questionamentos, né, sobre a política de redução de danos, né, às vezes até de uma certa desacreditação. Então, foi um momento importantíssimo, né, e a gente vem dando manutenção aí nesse espaço. A gente precisou suspender no último mês por conta de uma transição de contrato. Nós tivemos mudanças aí na equipe, no regime de contratação, mas é um espaço que a gente, né, entende que vai ser necessário aí essa sustentação. Nós precisamos estruturar fisicamente o serviço para a chegada do usuário, né? A gente conseguiu, pela formatação do serviço, a gente conseguiu estabelecer um fluxo
para o usuário que tem questões a ser resolvidas no CAPS, né, a partir dessa chegada e dessa avaliação clínica, né, com a equipe de resposta rápida, que é você ter ali parâmetros mínimos, né, de um sintomático respiratório, de estar encaminhando esse usuário para um teste rápido, né? Isso a gente conseguiu. Inclusive, foi um amadurecimento da equipe de entender se o momento é de reduzir a circulação. E se nós temos equipe e profissionais que têm condições de dar conta dessa demanda, né, na chegada de um sintomático respiratório, por que encaminhar para atenção básica se o protocolo é o mesmo? Então, nesse momento, a gente entendeu que seria possível nós acolhermos essa demanda, inclusive no acompanhamento. Muitos usuários em situação de rua, né? Esse acompanhamento tem sido feito pela equipe, tem sido feito pelos redutores de danos, ok, eu tenho um sintomático, tenho a indicação do isolamento, mas que isolamento é esse se ele é feito na rua, né? O território é muito vivo, né? Principalmente nesse período. Em março, isso assim, foi de forma aguda, porque Santa Cruz é fim de linha, supervia. Então, de fato, quando a cidade fechava as portas, no centro da cidade, muitos se dirigiram aqui para o território. Sabemos também que é um território mediado aí pelo poder paralelo, por milícias, que a tolerância é muito limitada. Então, houve um aumento da hostilidade, houve a necessidade, a importância de, nesse momento, nós estarmos presentes, mediando e entendendo o que estava acontecendo, até no entendimento básico, né? A equipe, em um momento, começou a colocar no território alguns garrafões com água e sabão, né? E com as instruções de como lavar a mão. Isso foi muito bacana, porque foi um questionamento da equipe, o usuário pode pegar o garrafão, pode colocar outro produto, o que pode... E na prática, a gente precisa vivenciar, de fato, para colher os efeitos disso. Não dá para ficar só né, conjecturando. E nisso foi riquíssimo, que eles se apropriaram, eles que tomaram conta, né, desse lugar, eles que abasteciam esses galões. E nisso, a Guarda Municipal também se aproximou para entender que movimento é esse, que serviço é esse que está mediando isso. O rapaz que representa ali a milícia também chegou né, para a equipe para tentar entender. Então, acho que é um pouco disso, né? A gente promover acesso em todos os sentidos é um grande desafio, mas acho que é nosso, porque principalmente nesse momento, o que resta somos nós mesmos, porque de fato houve um fechamento aí em todos os sentidos das cidades. Obrigado, Fábio. Vamos dar seguimento com a Renata, que vai trazer para a gente uma experiência mais lá do interior daqui do Rio de Janeiro. Renata Martins de Silva Jardim. Sim, boa tarde a todos, boa tarde, Leandro. Então, né, me chamo Renata, sou psicóloga, estou aí na coordenação da rede de saúde mental do município de Silva Jardim. Falar de barreira de acesso, né, é muito fácil, porque a gente vivencia diariamente as barreiras que encontramos na acessibilidade dos nossos serviços, né? O município de Silva Jardim, nós sempre encontramos um estigma muito marcante, né, como uma barreira bem significativa no nosso serviço diário, antes mesmo do período de pandemia, né? Silva Jardim, embora seja um pequeno município, ele possui uma grande extensão territorial, o que nos distancia o CAPS dos outros bairros, né, da cidade. O CAPS é localizado no centro, e nós possuímos aí distritos que são distantes do centro da cidade. E aí nós já enfrentamos essa barreira na acessibilidade, né, para chegar até o CAPS. E um dos parceiros que nós sempre utilizamos
de enfrentamento para a barreira de acesso da saúde mental é a parceria, o trabalho muito direto com a equipe de saúde mental, com a equipe da atenção básica. Não só com a equipe da atenção básica, mas com toda a rede, né? Do município de pequeno porte tem essa vantagem, né? A gente consegue falar muito de perto com todos os dispositivos, né? Com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Atenção Básica, Ministério Público, a gente tem essa proximidade, isso é um ponto muito positivo para a gente no município. E com a chegada da pandemia, agora em março, o que nos fortaleceu e o que nos fez enfrentar essa pandemia foi que a gente já vinha de uma parceria bastante fortalecida com a atenção básica. Né? Então, assim, enquanto alguns dispositivos tiveram que fechar as portas, né, diminuir serviço, a atenção básica ela teve que estar ainda mais presente no território para poder segurar essa demanda da saúde. Né? E aí foi aí que, junto com a atenção básica, a gente continuou o nosso trabalho. Né? Uma barreira também que a gente vem enfrentando é que nós estávamos, né, sem telefone no CAPS e no ambulatório do município. E aí, com a pandemia, nós temos que nos reinventar, assim como todo mundo, né? E nós conseguimos alguns chips de telefone fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. E aí, em 15 dias, né, até o final de março, nós já tínhamos conseguido nos organizar e nós estávamos aí com os psicólogos, com esses chips disponíveis para toda a população. Então, a saúde mental, além de dar o suporte aos usuários que já eram assistidos por nós, tanto do CAPS quanto do ambulatório, né, nós passamos também a colher os munícipes de Silva Jardim através desses telefones. Então, os nossos psicólogos tiveram, alguns deles, né, a maioria, 80% dos nossos psicólogos não moram no município. E nós temos até aqui também a barreira física, né? Durante alguns dias, acho que chegou a meses, 40 dias, se não me engano, nós estamos com as fronteiras do município fechadas, né? Ninguém entrava nem saía do município. E aí os psicólogos de onde moravam passaram a atender de forma remota, online, os munícipes através de WhatsApp, de ligação. E também tivemos que nos reinventar para dar apoio aos nossos profissionais da saúde que foram para a linha de frente, né? Foi montado aqui o polo, né, que ainda está lá montadinho, né? O polo de acolhimento de Covid. E aí os nossos psicólogos também passaram a atender os colegas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, né, que foram direcionados para a linha de frente. Então, foi assim, uma reinvenção, né, rápida, em pouco tempo, como todos nós tivemos, e o que fortaleceu, o que nos possibilitou dar continuidade foi essa parceria estratégica com a atenção básica. Nós ficamos aí, finalzinho de março, abril, maio, junho, trabalhando com CAPS, atendendo meio período. Nós tivemos aí metade, né, mais da metade dos profissionais do CAPS também direcionados para atendimento remoto, mas os atendimentos presenciais do CAPS continuaram. Né? O coletivo que nós fazíamos no CAPS, os grupos terapêuticos, as oficinas, eles foram interrompidos, né? E aí, de julho para cá, nós estamos assim, retomando alguns atendimentos. Agora, um outro ponto assim, que eu acho importante destacar, eu fico muito feliz quando eu ouço o Leandro falar, a Camila, o colega também de São João, não, do Rio, falar, né, que a pandemia nos trouxe, nos reafirmou a importância e a necessidade de trabalharmos a intersetorialidade. Né? E exatamente isso, né, que nós continuamos a fazer
aqui no município, né? Essa parceria diretamente. E tem uma coisa, né, que nós, aqui no município, a gente preza muito isso, né? A Lei 10.216, ela fala claramente do redirecionamento do modelo de cuidado que a reforma psiquiátrica traz para a gente. Então, um ponto que a gente frisa muito aqui é CAPS cheio não é sinal de um bom trabalho. Né? Os nossos usuários, eles precisam estar no território, eles precisam estar na rede, eles precisam estar nos CRAs, eles precisam estar em casa, precisam estar na rua, precisam estar participando da associação de moradores, etc. Né? Então, esse trabalho que a gente reforça muito diariamente. E as visitas domiciliares, elas foram mantidas aqui durante o período de pandemia, e agora, é claro, né, com os EPIs, que foi disponibilizado para a equipe, a gente pôde dar continuidade a isso. Né? O matriciamento nas unidades básicas de saúde, visita domiciliar, o atendimento no território, né? E atualmente a gente está trabalhando aí no município com uma baixa, né, de Covid, mas já se preparando aí, né, para uma segunda onda. No mês passado foi um mês que a residência terapêutica, nós tivemos aí os nossos primeiros casos de Covid dentro da residência terapêutica. Graças a Deus ficou só em uma, né? Tivemos três moradoras da RT que tiveram que ser internadas, né? Mas todas elas já passaram e passaram bem, e continuamos aí o nosso trabalho, enfrentando as barreiras diariamente, mas contando sempre com os parceiros do território. Acho que é isso, Leandro. Obrigado, Renata. Eu queria só perguntar uma coisa, que eu fiquei assim, eu não sei se eu entendi direitinho. Os chips de celular foram para os profissionais ou distribuídos para a população? O chip foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde para os profissionais da saúde mental que ficaram no acolhimento remoto. Ah, tá. Porque eu acho que é isso, né? A gente também tem falado isso, né? Das pessoas terem que usar os próprios equipamentos para poder fazer esse trabalho remoto, que é uma coisa aí que apareceu muitas vezes aqui nas rodas. Tá bom, a gente pode retomar esse tema, se as pessoas quiserem. E a gente tinha também como inscrita hoje a Adriana Santos, lá de Niterói. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Adriana, assistente social do CAPS 2 de Niterói, CAPS Casa do Largo. E podendo ouvir os colegas das várias redes aí, dos vários municípios, foi muito bom poder, assim, perceber o quanto que nessa pandemia a gente foi para fora, né? A gente foi... se a gente já fazia isso, né, antes, muito, talvez, motivado até pelas barreiras que naturalmente a gente já tem, né, no nosso dia a dia, mas com a pandemia eu acho que isso foi intensificado, né? Isso nos trouxe muitos frutos lá em Niterói. Nós, nesse esforço aí de enfrentamento das barreiras de acesso, eu queria destacar aqui que no início da pandemia a gente passou por uma grande dificuldade, que foi passar pela pandemia e passar sem a medicação, tá? Nós passamos aí alguns meses muito críticos em relação a isso, em que a gente percebia muitos usuários assim divididos, né, entre comprar medicação e comprar comida de casa, enfim, momentos assim de muito sofrimento por conta da situação mesmo econômica, social do país, tá? Então, foram períodos assim muito difíceis, a gente vendo pacientes surtando por conta dessa questão da falta de medicação, que agora já está regularizada, né? E estamos aguardando somente a chegada aí da olanzapina, que, segundo notícias, deve estar sendo distribuída em Niterói até quinta-feira, tá? Uma outra barreira que a gente enfrentou
que a gente vem, na verdade, enfrentando em Niterói é a falta de um CAPS 3. Nós ainda não temos esse dispositivo, esse tipo de dispositivo no município. E por mais que a equipe se esforce, né, se empenhe, a gente percebe que no horário que o CAPS estava fechado, né, a gente está lá de 8 às 5, então à noite, todas as noites e finais de semana, feriados, os usuários, principalmente aqueles que não têm suporte familiar e que, porventura, entrem em crise, eles vão precisar desse suporte quando há a nossa indicação, né? E aí esse suporte é ficar na observação, na emergência em Jurujuba. Eu estou falando isso porque se porventura tivéssemos CAPS 3, eu acredito que casos, mesmo que de crise, coisas que a gente consegue manejar no horário que o CAPS está aberto, mas que à noite a gente não está disponível, né, pela natureza do serviço, são coisas que a gente sente muito, né, porque se tivesse esse tipo de dispositivo, não haveria necessidade em Niterói dos pacientes passarem pela emergência, tá? Então, acho que isso é uma barreira muito grande que a gente ainda enfrenta, não é só a exclusividade da pandemia. Mas, em relação às possibilidades, a forma que a gente está tentando construir a cada dia, né? Porque trabalho de CAPS não tem mesmice, cada dia é um jeito de fazer, é uma alternativa que a gente constrói. E voltado para essa questão da articulação externa, né? Foi muito importante a gente estar mais próximo do médico de família, do consultório na rua, com os CRAs, com os CREAs, com a assistência social de uma maneira geral. A gente percebe que nesse período da pandemia, com essa vulnerabilidade social maior dos pacientes, para além das questões de saúde mental, a gente pôde compartilhar mais essas situações com esses dispositivos, o que nos deixou assim muito felizes, né? De parcerias que a gente tem conseguido construir a partir de momentos assim de tanta dificuldade, né? Então isso foi um ganho muito grande nosso diante das barreiras aí que se apresentam, né? Porque é uma coisa que chama muito a atenção é que pelo fato da gente precisar cuidar de evitar aglomerações no serviço, esse paciente ele precisa estar mais no seu ambiente familiar, na sua casa, e por conseguinte isso vai fazer com que quem convive com ele, né, o seu familiar, o seu cuidador, ele possa ficar mais sobrecarregado também, isso deixe mais estressado, né? Então, a gente conseguindo a articulação, que o PMF estivesse lá mais próximo, acompanhando, né, o familiar vendo que mesmo o paciente não podendo chegar no CAPS, mas que de alguma forma a saúde estava chegando lá através do agente de saúde, o agente comunitário, era algo assim que a gente, quando em contato por telefone, né, que também foi um meio que a gente encontrou muito válido, né, nessa pandemia, de saber notícia do paciente e também de atender tanto o paciente quanto a família. Então, esse espalhamento que foi necessário, né, acho que até forçou bastante, né, a gente ir para fora e poder perceber que esse usuário ele está amparado, ele está recebendo esse suporte e é um suporte que está ele está dividido, ele está compartilhado, né, por vários pontos de apoio. Isso é muito importante para a gente. Juntamente com os contatos telefônicos, a gente usa muito o WhatsApp, né, a rede social assim que a gente usa corriqueiramente, né? Agora, mês passado, o CAPS recebeu uma linha de celular
mas até mês passado a gente conseguiu fazer esse trabalho com as nossas linhas particulares, né? Mas a gente reconhece que se a gente não tivesse feito isso, com certeza a gente teria construído muito mais barreiras, né? De acesso ao serviço. As atividades de convivência grupais, infelizmente, precisaram ser suspensas e a gente, então, manteve os atendimentos que eram necessários, assim, para acontecerem pessoal e individualmente, com o médico ou com a referência, mas o que a gente podia estar encaminhando por telefone ou por WhatsApp, a gente foi, principalmente no início da pandemia, quando tudo era muito assim, era muita dúvida para os profissionais de saúde na questão da abordagem, da exposição da equipe, né? Até que a gente foi encontrando foi manejando e foi encontrando um jeitinho de poder ser de uma forma segura, tanto para o profissional quanto para o paciente. Temos uns 2 meses atrás, pensamos em estar abrindo um pouco o espaço da convivência de uma forma segura, né, cuidadosa. Aqueles pacientes que a gente identificou ao longo da pandemia, que descompensaram, que começaram a entrar muito em crise e que a gente identificou claramente que era por conta da falta de contato com o CAPS, com a convivência, com os profissionais, né, com o espaço do CAPS. Então, a gente estabeleceu uma média de, no máximo, 10 pacientes, mas que a gente pudesse pensar de uma forma que não trouxesse aglomeração. Pacientes que, com a simples presença do CAPS, a gente já percebia que conseguiam contornar, né, um momento de dificuldade, um momento de crise. Geralmente, paciente que mora sozinho, ou paciente que não tem muito apoio, né, da rede ou da família. Isso ficou bem evidente também. Agora, em relação à demanda, não diminuiu nem pouco, tá? O CAPS lá, Casa do Largo, tá bombando a procura, tá? É uma demanda espontânea, assim, que não para. São encaminhamentos institucionais também, que vem da emergência, que vem dos ambulatórios de saúde mental. A gente se percebe, assim, nesse momento, uma sobrecarga de trabalho muito grande, tá? Muito alta mesmo, a gente está fazendo muito acolhimento e, de alguma forma, essa disponibilidade do CAPS, né, essa abertura do CAPS para o município, para o território que a gente cobre, né, que é a região oceânica de Niterói, está fazendo, então, com que a gente tenha um processo de trabalho bem intensivo mesmo. A gente não para. Se a gente não bater o pé, a gente não tem tempo nem para almoçar, porque a demanda realmente está muito, a procura está muito alta, né? De certa forma, isso também interfere um pouco na divisão do nosso tempo, na atenção aos pacientes que já são nossos, né? Então, a gente precisa manejar com muito, assim, cuidado, muita atenção, porque os casos novos realmente estão chegando muito, muito, assim, numerosos, né? Muitas pacientes chegando. Às vezes não são para o CAPS, mas a gente, claro, precisa fazer esse acolhimento inicial. E aí a gente se depara com uma outra barreira, que é uma dificuldade dos ambulatórios da nossa região, que estão funcionando de uma forma mais limitada ou estão sem o número de profissionais suficientes, e isso, de certa forma, também vai sobrecarregando o CAPS, porque a gente não tem como estar escoando, né, essa demanda que nem sempre é para o CAPS, mas que a gente continua acolhendo o paciente para que ele não fique descoberto, né, sem suporte. E as visitas domiciliares a gente continua fazendo, os nossos acompanhantes domiciliares estão no território, os técnicos também fazendo visita com equipamentos, né, de proteção, tudo certinho. E, para terminar, eu achei importante também a gente se utilizar das atividades virtuais do nosso centro de convivência, que está promovendo algumas atividades.
Mas aí a gente esbarra nessa grande dificuldade que vocês também já mencionaram, que é a questão do acesso digital, né? Alguns pacientes que não têm acesso à internet, nem smartphone, nem computador, e infelizmente isso não é para todo mundo, né? É para uma parcela assim um pouco menor de pacientes. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, Leandro. Obrigado, Adriana. Nada. Então, a gente agora temos aí, né, uma meia hora para a gente poder debater, discutir sobre esse tema. Acho que vai ser super importante. O André já se inscreveu, vou passar a palavra para ele, mas vai ser super importante escutar também, então, os familiares, os usuários que estejam aqui presentes, que se sintam à vontade para falar, como tem sido para vocês, né, as dificuldades de acesso ao CAPS nesse período. André? Boa noite, pessoal. André, familiar, São Pedro Aldeia. É a 31ª roda, né? A gente abordando esse tema, remete lá ao princípio, né? Que foi aquele susto. E agora é interessante ver, né? Esses depoimentos, né? Das pessoas como conseguiram. Realmente, a gente usa muito a palavra precariedade, né? Saindo da boca assim de um familiar, eu fico com medo de vocês acharem que é sempre uma questão de crítica, né? De cobrança, mas não é isso. É porque a gente já conversa bastante sobre essa situação da saúde mental, né? A gente já está bastante rodado aí. É, e essa palavra precariedade é recorrente, né? Mas é porque a gente já sabe que é no sentido, até mesmo nessa minha atuação de familiar, e eu me deparo com outros familiares, né? Eu tento colocar para eles que a precariedade vai ser uma constante da saúde mental, né? Eu até estava conversando com um profissional mesmo, inclusive, na nossa última reunião familiar, e tava, porque eu uso muito essa palavra precariedade, né? Eu uso mesmo. E agora eu quero até ter cuidado de falar que isso não é um tom de crítica, de cobrança, né? Até eu não tenho esse espírito e eu já tenho um entendimento que é uma demanda grande. Eu tava falando, o que eu falei com ele foi o seguinte: a demanda de um paciente é enorme, né? A demanda de um paciente é enorme. A demanda de um paciente, um familiar, é uma coisa gigantesca. A saúde mental. E é legal ver vocês, profissionais, lidarem com essa coisa gigantesca, né? Que para o familiar a gente convive com isso, a gente sabe, né? A gente se sente vítima mesmo, né? Não tem como correr disso. A gente sabe o tamanho do negócio. Eu vejo nos meus companheiros familiares, essa dificuldade toda. E minha palavra às vezes tem sido nessa de falar, é isso mesmo, a realidade é essa. Mas é interessante ver que vocês profissionais lidam com isso e vocês não se desesperam, né? Porque eu não vejo. Eu vejo muitos familiares desesperados, eu não vejo os profissionais desesperados com todo esse, com toda essa precariedade. E eu não quero ver vocês desesperados, né? Não quero mesmo. Eu admiro isso em vocês. E é legal ver isso, ver que tem pessoas que conseguem lidar com isso dessa forma, né? Eu quero passar isso para os familiares. Muito dessa minha atuação já tem sido assim, a partir do momento que eu despertei assim para uma certa realidade, eu tento passar para os familiares essa realidade. Não tenho tido muito êxito ainda, né? A gente vai estar procurando os caminhos. Quero contar muito com a ajuda de vocês, vou precisar, né? Que a gente vai ter que achar esse caminho. De passar isso, essa mesma postura de vocês, né? É claro, é uma posição totalmente diferente, né? A gente sabe disso. Mas é a forma como isso tem que ser enfrentado, né? Não tem outra forma. Por mais que a gente tenha esse sentido na pele, tem que transformar isso nessa visão, assim, de trabalho mesmo, de idade, É difícil, eu entendo a dificuldade, mas
não tem outro caminho. E aí, o que eu estava falando, essa 31ª roda, a gente voltando lá para frente, né? Voltando lá para trás. E é legal ver toda essa adaptação, tudo isso. E sobre a questão do acesso remoto, do online, né? Que eu vi uma fala que a gente entende, que os profissionais que remete, inclusive, à natureza da reforma, né? Mas, eu digo assim, mas esse negócio do online, entendeu? A gente vai ter que, né? Inclusive, é uma coisa assim de ver caso a caso, que é que é uma coisa marcante da saúde mental, né? O negócio do caso a caso o que mais cabe para a saúde mental é essa questão do cada caso é um caso. Então, talvez, né, vai ter aquele público que talvez só vai ser acessado pelo online, né? E com cuidado, é claro, de não perder o presencial, né? De não deixar esvaziar, que essa é a preocupação de vocês, né? Nossa, de não esvaziar, né? O serviço, né? E é isso, gente. Parabenizar aí o trabalho de vocês desse tempo todo, tá? Tô até, assim, se a gente parar para pensar, de ser até se... Eu perdi a palavra aqui. É isso aí. Tamo junto aí, gente. Que bom, André. Estamos juntos, sim. E eu acho que você faz. É importante as falas de vocês, e eu acho que você faz um bom resumo disso, né? A gente, remetendo ao início, porque a gente já falou um pouquinho das barreiras, mas a gente hoje retoma isso de uma outra maneira, de um outro lugar. E eu posso dizer, e eu acredito que digo em nome de todos os profissionais que estão aqui presentes, que quando você ou qualquer outra pessoa faz a crítica em relação à precariedade, na verdade a gente se sente acolhido, né? Porque a gente quer fazer a crítica juntos, porque a gente sabe que a crítica não é em relação ao trabalho que é feito, né? Mas sim as condições de Não, precariedade a que todos estamos submetidos. E há posições são diferentes mesmo em relação às situações, não tem como a gente agir da mesma maneira como um familiar, como você diante de uma situação de dificuldade, né? A Priscila colocou uma pergunta e a Isabel um comentário. A Isabel comenta: a sua colocação, André, reflete a perplexidade de muitos usuários e familiares diante do trabalho neste momento. E a Priscila perguntou: como que vocês têm sentido essas barreiras de acesso? Como que você tem sentido essas dificuldades de acessar o carro? assim, assim, a dificuldade, não. Eu moro perto do CAPS. Moro perto do CAPS. O que eu posso falar foi toda aquela coisa do início, né? Que eu senti muita falta, porque também eu sou um caso assim, eu tenho que reconhecer assim, um caso meio particular, porque eu cheguei em um determinado momento, eu comecei a ter, como eu já falei para vocês algumas vezes, eu comecei a ter uma relação muito intensa com o CAPS, né? De tipo um voluntariado, né? E isso aí foi cortado drasticamente. E eu me voltava muito para isso, entendeu? Eu me voltava muito para esse aspecto, né? Em relação ao tratamento da minha esposa mesmo, né? Aí sim a gente fica vendo aquelas precariedades para o caso dela, né? Que eu acredito que ela seria, assim, um, o alvo dela seria umas oficinas, assim, com um nível que o CAPES não conseguiu alcançar, mas tudo isso é muito relativo, entendeu? A gente estava lá para ajudar, para buscar para todo mundo, né? E para ver se ela se inseria também, né? Então, o que aconteceu? Foi mais aí, no meu caso, né? Foi esse corte, essa relação que eu tive com o CAPS, realmente não retomei, não retomei ainda, né? Ainda existe, né? A gente ainda tem que ter a cautela em relação ao convívio social, a gente tem que ter a cautela, né? Não tá o sinal verde ainda, né? Então se cortou drasticamente, eu senti muito na época, né? Até teve uma situação que eu até quando começou a frente de Samira no Zap, eu para desabafar essa angústia assim, eu falei lá que eu tinha encontrado um caminho lá de porque a gente o trabalho é muito difícil, né? Assim, a gente tá sempre, todo dia tem que estar se inventando, né? Eu também, né? Tava lá, tava... E aí a gente pegou um violão lá com o usuário, começou um caminho que eu já voltei para casa achando, poxa, achei um caminhozinho por aqui, dando continuidade ao que a gente fazia lá e tal.
Aí veio a pandemia. Assim, na verdade, a gente sente, né? Como foi essa coisa, essa pandemia foi, né? Um troço, um corte, né? Geral para todo mundo, né? E aí a minha experiência pessoal e da minha esposa é essa. A gente, os médicos, ela nunca chegou a conversar muito com o psicólogo, só no início, depois parou um pouco, entendeu? Então, mas a dificuldade de acesso, assim, para o serviço, para a gente, eu não senti muito. Agora, devido a isso, não ter mais o contato lá no CAPS, tanto, né? Aí eu não sei como está sendo para as outras pessoas, os familiares. O online está suprindo também muito para os familiares. Muitos já estão retomando, claro, diga-se de passagem, muitos estão indo já no presencial lá, que eu sei, sim, pelo, pelas reuniões online, eu estou sabendo que muitos já estão tomando os atendimentos presenciais. Tá bom, André. Então, Alguém mais? Tá aberto aí. A Camille disse que sua fala foi muito acolhedora. Isabel mais uma vez comenta que o mais interessante, e ela concorda com você, é a perseverança das equipes, dos CAPs, a todos que em um momento como este que permanecem na linha de frente, ela deixa a admiração dela de muitos anos. Quem mais? A palavra está aberta. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Eu esqueci de falar uma coisa, Leandro. Ouvindo o André falar, né, sobre como é que ele fica impressionado, né, com como é que a gente consegue fazer esses relatos e tal. Nós tivemos alguns colegas da equipe que adoeceram, tá? Então, assim, também não está sendo fácil para nós, trabalhadores, ter que lidar com a questão da pandemia pelo lado pessoal, né? eu nem coloquei isso no contexto da pandemia, né? Eu estou falando do serviço normal de vocês, que eu estava falando dessa questão, né, de se Mas levar. Realmente, a pandemia traz para uma outra realidade, é verdade. é verdade. E você me fez lembrar uma coisa que estava na minha cabeça de falar e eu me esqueci. Assim, que a fragilidade também da equipe, né? Diante desse momento diferente, que a gente nunca tinha passado, com outras exigências, com muita demanda, como eu coloquei. Então, a gente teve colegas na equipe que precisaram se afastar, né, por motivo de doença e tal, mas até alguns, dois já voltaram, né? E aí, assim, poder pontuar para você que não é uma coisa assim tão fácil da gente. Pode ser que possa parecer fácil, né, da gente estar falando, mas o fazer é muito desafiador, né? A gente todo dia a gente se depara com uma questão, um negócio, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, né? E quem sabe, de repente, é um familiar que chega com violão e começa a puxar, como você colocou, e já traz um outro tom para o negócio, sabe? Então, assim, eu acredito muito, muito, muito nessa possibilidade, né? De que as soluções, os enfrentamentos aí para essas barreiras que se apresentam para a gente, elas não vão vir só das mãos dos trabalhadores, tá? Elas virão das mãos dos usuários. Eu percebi lá no CAPS que os usuários que precisaram estar diariamente lá, eles começaram a ter um cuidado maior com o CAPS, um zelo maior, sabe? Aí já vem conversa sobre isso. Esqueci de falar também, Leandro, uma coisa importante. Lá no CAPS a gente está usando a Frente Estamira como parte do projeto terapêutico, sabe? De paciente. Então, como a gente não está tendo assembleia, a gente então convida os pacientes. A gente tem o caso do Alexandre, eu não sei se ele conseguiu chegar aí ainda, já, mas assim, a gente tenta estar utilizando quem tem esse acesso, né? Dona Irma também, como familiar, também foi uma coisa de projeto terapêutico da filha dela, entende? Então a gente vai, as coisas vão aparecendo, os familiares vão aparecendo, os violões, e as coisas vão se dando, né? A gente vai construindo junto, André. Não somos só nós trabalhadores, né? Tá certo. Carlos Henrique, como
também talvez quer falar alguma coisa, contribuir. Não sei, se quiser, fica à vontade. Alessandro comentou. Pode falar, Carlos, se quiser. Leandro, A Renata, vamos lá, Renata. Carlos, só um minutinho. não, eu fico imensamente feliz assim em ouvir o André, sabe? E exatamente isso que a Adriana colocou agora para a gente, né? Quando o André pergunta como que vocês conseguem fazer esse relato, né? O trabalho de vocês, como acontece. O que fortalece a nossa prática, o nosso trabalho, é a parceria que a gente constrói com vocês, né? Com vocês, familiares, com nós, usuários do Sistema Único de Saúde, né? E é isso que fortalece a nossa prática. Hoje mesmo eu estava comentando com um assistente social aqui do CAPS de Silva Jardim, que nós iniciamos, né, Adriana, aqui em Silva Jardim, em 2017, se eu não me engano, um movimento para a criação da Associação de Trabalhadores, de usuários e familiares e parceiros, né, da saúde mental. Isso se perdeu aqui. E um ponto importante que a pandemia nos trouxe, inclusive hoje foi um ponto de discussão lá no CAPS, né? Quando os usuários eles se veem fora do CAPS por conta da pandemia, muito tempo dentro das casas, os próprios moradores da residência terapêutica ficaram sem vir ao CAPS, né, durante o período todo da quarentena, agora que eles estão retomando, o quanto que esse afastamento deles significou a importância dessa parceria, né? A pandemia, isso trouxe para a gente vários pontos a voltar, né, a ser pensado. E um deles, aqui em Silva Jardim, o que apareceu é a necessidade de retomar aí, esse contato com o projeto Parceiros de Cuidado, do Cuidado, né, que o INPUB faz, e a importância de voltar aqui no município de Silva Jardim com essa associação que a gente começou lá atrás, isso foi esfriando. E é isso, André, né? Nós somos todos um só, né? Nós vamos enfrentar a barreira de acesso, as barreiras de acesso que vão se apresentando, essa pandemia, estando juntos, né? Trabalhadores, usuários, familiares, gestores, coordenadores, precisamos estar juntos. Se não estivermos juntos, nós não vamos conseguir enfrentar as barreiras de acesso. Tá certo. Renata, obrigado. O Alessandro disse que o estigma se mostrou com muita força nesse tempo da pandemia. Seu Alberto escreveu que ele concorda com o André sobre a dedicação dos profissionais e diz do CAPS Herbert de Souza em Niterói que tem sido bastante presente, mesmo com as dificuldades. Raquel Cristina diz que está feliz em participar da roda, que atuou 10 anos na saúde mental, que não está inserida atualmente, mas que está feliz de ver que a luta pela reinserção social continua viva. A Priscila disse que você tocou em pontos importantes, Adriana, e gostaram da sua ideia aí da Frente Stamira fazendo parte do PTS. Ela, Juliana Vinhais, Luciana, e agradeceu aí que você ter trazido isso e acho que foi uma ideia interessante. Alguém mais? Inscritos? Querendo falar? Roberto, se quiser falar, Dona Irma, Graziela. O Alexandre não veio hoje, mas o Alexandre tem sido Oba, participativo. Oi, Carlos. assim, o André, ele botou uma questão muito legal sobre os profissionais, em que eu, particularmente, eu agradeço muito, muito, muito a todos os profissionais aqui do CAPS 2. A de Niterói, ela falou também sobre o CAPS 3. Aqui em Macaé, nós para termos o CAPS 3, queremos o CAPS 3 com qualidade, um CAPS 3 bom. Eles ofereceram um CAPS 3 para nós, aqui em Macaé, do 2 para o 3 do transtorno, num local que não é muito legal, um local muito vulnerável. Nós não aceitamos. Isso não é que nós não aceitamos. O local é muito vulnerável. É longe e muito vulnerável.
E sobre a associação que a menina de Silvio Jardim, a senhora de Silvio Jardim falou aí, é assim, nós aqui em Macaé, nós tínhamos uma associação muito forte, assim, bem potente, em que nós trabalhávamos muito sério e que isso começou a incomodar também algumas pessoas, porque não incomoda todo mundo, incomoda algumas pessoas. Mas esse incômodo, eles começaram a implicar com a associação, ao ponto da associação ter que parar. Nós não queríamos que ela parasse, mas ela parou, acabou a associação. Assim, por quê? Nós fizemos uma audiência pública, colocamos todo mundo junto, vereador, secretário de saúde, coordenadora, usuário, familiar. Isso incomoda. Incomoda? Incomoda. Nós conseguimos o passo social através da associação. Nós conseguimos fazer o dia 18 de maio como Dia Municipal da Luta Antimanicomial aqui em Macaé, no dia 18 de maio. Isso incomoda? Incomoda. Mas, assim, nós usuários, os familiares, nós não ficamos entristecidos com isso, porque, de alguma forma, nós mostramos que somos capazes de trabalhar, de fazer acontecer, os profissionais nos ajudando, como sempre fizeram, e, assim, nós acabamos nos tornando, além de usuário, muito amigos de todo mundo. É claro que incomoda. Mas, assim, nós, enquanto estivermos aqui, não iremos desistir, porque nós estamos aqui para trabalhar junto com o profissional, junto com o usuário e junto com os parentes e amigos. E vamos continuar trabalhando. Incomoda? Incomoda, mas infelizmente é dessa maneira que nós fazemos. Infelizmente temos que trabalhar desse jeito. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Carlos. Priscila disse que é importante continuar incomodando. Luciana Mota pediu para falar. Luciana, pode abrir. Boa tarde a todos. Uma das primeiras profissionais a falar falou sobre a continuação do contato entre o profissional e o paciente através dos recursos midiáticos. E isso, para mim, foi muito importante, porque o nosso psiquiatra no CAPS Diniz da Silveira, em Petrópolis, é um idoso de mais de 80 anos, então ele foi o primeiro a ser afastado. Nós não temos consulta pessoal desde o início da quarentena, mas a minha psicóloga também é idosa, ela tem 68 anos, é a Maria Graziella. Ela ficou afastada, mas deu o número dela, o WhatsApp, e falou: se necessário, entre em contato, não deixa a crise avançar, não deixa isso chegar num ponto muito avançado. E chegou a me atender até à noite, de eu estar em crise e ela conseguir, mesmo à distância, me acalmar e me fazer ver que é um período que é difícil para todo mundo, não só para mim, e que eu não estou sozinha. Eu moro sozinha e esse contato foi muito importante. E também sou professora e sou readaptada pela psiquiatria. O momento de voltar ao trabalho, porque as escolas do estado voltaram a abrir, também foi um momento delicado e um momento em que ela foi muito importante. Esse contato virtual foi muito importante. Agora nós estamos nos encontrando pessoalmente 2 vezes ao mês e não voltou ainda ao normal, mas a presença física também faz muita diferença. Eu sinto saudade de ir todas as semanas e de encontrar as outras pessoas, que eu não tenho contato de todos, então não sei como estão todos, mas de pelo menos através dela, saber que todo mundo está recebendo o mesmo apoio que eu estou recebendo, me faz me sentir bem também. É o que eu gostaria de dizer. Boa tarde a todos.
Muitíssimo obrigado, Luciana. Ah, eu só queria ler aqui que a Sueli colocou que a associação, né, em relação ainda ao que o Carlos tinha falado, é fundamental, porém se faz necessária a presença efetiva dos usuários, familiares e profissionais, inclusive com reuniões constantes. Ele agradeceu a roda, disse que, né, que está grata em participar da roda potente, com excelente discussão. Isso, o Alberto colocou que a nossa associação, a Alfa, em Niterói, e parceira dos serviços, é parceira dos serviços e tem sido muito atuante, levando as necessidades aos poderes. E eu achei o depoimento agora da Luciana super importante, porque eu acho que traz para a gente a dimensão de que o remoto, né, a gente aprendeu muito com ele, de que ele é importante, é potente, mas que o físico, o encontrar, o estar na presença do outro também tem as suas potências e a sua importância que o remoto não substitui. Alguém mais? São 6h30, a gente está caminhando para o final da roda. Luciana, Isabel, Cristina, agradeceu o seu relato. Disse que foi emocionante, que estamos juntas. Oi, Leandro. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou Eli, de Macaé, do CAPS Infantil. Eu queria só colocar uma questão sobre a barreira, que é a máscara. A gente, claro que tem alguns atendimentos presenciais, e eu trabalho no CAPS Infantil, e a máscara é uma barreira muito forte. As crianças, assim, além da gente muitas vezes não conseguir compreender o que se está falando, né? As crianças se assustam, né? Quer face shield, máscara. Então, essa barreira, eu queria saber se tem alguém. A gente enfeitou o face shield de algumas com crianças menores que a gente está fazendo o atendimento presencial, né? Mas mesmo assim é mais uma das barreiras, né? É isso. Eu queria perguntar se tem alguma ideia aí para os profissionais, que os profissionais possam dar. Acho legal o que a Sueli está trazendo, assim, porque, de fato, assim, algumas crianças se sentem ou algumas nem ficam com muito tempo com a máscara, outras nos veem com máscara e ficam com medo e se afastam. Agora, você me fez pensar uma coisa que a gente também falta discutir, que é a questão das pessoas com deficiência, por exemplo, alguém que não escuta, que precisaria fazer uma leitura labial, né, assim, então, o uso da máscara é uma barreira a esse tipo de comunicação. Nós conseguimos algumas máscaras transparentes, só que ela esquenta pra caramba, né? Porque a gente tem usuário, né, deficiente auditivo, então a gente até está com algumas máscaras, mas não é fácil, não é fácil, não. Sim. E foi dito, né, a questão do sorrir com os olhos, né? Algumas pessoas falaram em alguma roda, não me lembro como, né? Do novo maneira de sorrir, né? Com o olhar, porque não estava sendo possível ver a boca. Acho que a máscara coloca uma barreira aí nesse contato. Alguém quer retomar a palavra, falar? 6h33. O Alberto tem que sair por causa da bateria. Um abraço, a gente também agradece. Senão, acho que a gente caminha para o final, Pedro. Mensagem da Juliana aí, não é, Leandro? A Juliana colocou que ela atendeu uma paciente da residência terapêutica que estava no isolamento da Covid, que é deficiência auditiva e faz leitura labial. E ela disse que foi bastante complicada a comunicação com essa pessoa. Então, podemos ir caminhando, então. Foi excelente, eu acho que foi excelente essa roda, né? Foi muito rica, com muitos relatos, com coisas muito importantes de se discutir, né? Eu acho que o André lembrou uma coisa interessante. A gente já discutiu barreiras de acesso, agora ninguém imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo,
Agora a gente tem que seguir discutindo as barreiras de acesso. As barreiras de acesso que os serviços já tinham antes, agora se transformam com a pandemia, mas também eu acho que há um esforço muito grande, muito sistemático, né? Muito sistemático de criar alternativas, né, para poder fazer o acolhimento. É fundamental essa discussão levantada pelo André e também pelo Carlos Henrique, da participação de usuários e familiares. Isso é uma coisa decisiva, né, para que a gente possa ir rompendo também essas dificuldades, esses desafios do CAPS. Achei muito bom. E queria também dizer aqui para todos, quer dizer, a gente já divulgou, a maioria já deve saber, nós estamos organizando também a Frente Stamira, junto com o Lupsan, aqui do IPUB, da UFRJ, um curso de extensão sobre como enfrentar o desafio das barreiras de acesso ao cuidado no campo da saúde mental. Vamos fazer esse curso, vamos aprender um pouco mais com esse curso, aprender da experiência também de todas as pessoas e vamos também tentar ver se a gente consegue estabelecer uma certa continuidade, né, na discussão sobre o desafio das barreiras de acesso, porque esse assunto ele não termina, né? Ele não termina com apenas uma roda de conversa, né? A gente tem que enfrentar isso no dia a dia, toda hora, o tempo todo, mas tem aspectos aqui muito importantes que foram levantados e a gente espera também poder seguir com essa discussão nesse curso de extensão. O curso de extensão, as inscrições, a gente abriu as inscrições, divulgou, já fechamos as inscrições, porque também não temos... É um curso só, a gente tem uma equipe pequena, mas vamos abrir um segundo curso também. Na verdade, o curso só começa essa semana, ainda nem começou, mas a gente já está com as inscrições realmente... A gente teve um número de inscritos muito maior do que a capacidade que a gente teria para fazer o curso, né? Então, tivemos que fazer uma organização no sentido de ampliar até o número de pessoas que vão fazer esse primeiro. Mas aí outros cursos virão. A Pamela até me perguntou aqui durante a nossa roda de conversa de hoje sobre as formas de registrar e divulgar o material desse curso, né? E a gente vai pensar isso no sentido de poder disponibilizar também tudo que foi discutido durante esse curso sobre desafios, né? Desafios para o acesso ao atendimento durante a pandemia, deixar ele também disponível, como a gente tem deixado todas as rodas de conversa para ser vista depois da roda de conversa lá no YouTube, né? Mas hoje foi muito bom, todo mundo está de parabéns, os relatos foram excelentes. Vamos agradecer mais, nós chegamos até 44 pessoas, né, participando hoje. E semana que vem tem mais. Semana que vem o nosso ponto de encontro das terças-feiras continua aqui, tá bom? Então, um grande abraço para todos, obrigado pela presença. Leandro, com a palavra, que encerra. Não sei se a Priscila quer falar, o Leandro é que faz o encerramento. O Leandro é o mestre de cerimônias, né, Tá bom? Priscila, quer falar alguma coisa, Priscila? Não? Eu só queria lembrar que a gente tinha dito de fazer no dia 8 de dezembro uma roda comemorativa de 1 ano da Frente Stamira. Faltam 4 semanas e a gente, né, tinha pensado de fazer, né, um grande... Eu não lembro se era um grande vídeo, alguma coisa. A gente tem que pensar, né? A gente está aceitando ideias, então, porque se a gente for pensar, falta pouco tempo. E a gente tem aí, dia 13 já começa o curso, né? Como o Pedro disse, tivemos muito mais inscrições do que o número possível que a gente pôde acolher. Enfim, a gente está seguindo aí, então a gente tinha essa agenda colocada lá atrás naquela assembleia que a gente fez.
tá? Do dia 8 de dezembro. Agradeço se trouxerem dicas, sugestões de como que a gente pode fazer essa comemoração. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima Boa semana. noite. Boa noite, gente. Obrigada pela participação.